segunda série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 3 com a correção do dever de casa. Na semana passada, nós conversamos um pouco sobre os tipos, de argumentação, as diferentes estratégias que vocês poderiam adotar nos textos de vocês, nas redações de vocês, para argumentar, para convencer o outro de que o ponto de vista de vocês é válido. Afinal, argumentar é isso, tentar convencer o outro de um determinado ponto de vista. Para isso, você precisa apresentar argumentos válidos, consistentes, e nós vimos algumas das estratégias de argumentação, tá? Então, eu pedi que vocês fizessem as questões 1, 2, 3, 4 e 5 da página 24, todas elas, giram em torno desse tema que foi explorado na última videoaula. Bem, a questão número 1 faz a seguinte pergunta para vocês: o que é argumentação? Então, eu já acabei respondendo no início da aula, Argumentar é convencer o outro de um determinado ponto de vista com base na apresentação de argumentos. Então, todo texto argumentativo tem sempre o foco na defesa de um ponto de vista, Então, é dado um tema, o aluno tem que pensar: eu sou contra, eu sou a favor, o que eu acho desse tema? Quais seriam as possíveis soluções para esse problema? Então, ele tem que ter um ponto de vista, ele tem que traçar uma tese, uma opinião e depois defender essa opinião apresentando argumentos. Bom, eu acho isso por conta disso, disso e disso, ok? E aí, nós temos aqui algumas estratégias de argumentação na página 24. Então, o argumento por citação, por analogia, por causa e consequência, por comprovação. E as perguntas 2, 3 e 4 e 5 giram em torno disso, dessas estratégias de argumentação. Então, a pergunta 2 diz assim, quer dizer, na verdade, as perguntas 3, 4 e 5, Porque a pergunta 2 diz assim: o que é um parágrafo argumentativo? O parágrafo argumentativo é justamente aquele parágrafo em que você vai argumentar. Então, ele pode seguir dois caminhos. Ou você dá a sua opinião, e diz por que você pensa dessa forma, ou você começa já apresentando argumentos, e depois apresenta o seu ponto de vista. Então, você pode começar, por exemplo, suponhamos que você esteja escrevendo um texto defendendo o fim das propagandas de cigarro. Então, você vai dizer assim: todo ano, milhões de trabalhadores se isentam dos seus postos de trabalho por conta de doenças relacionadas ao tabagismo. Os lucros que o governo tem com a venda de cigarros nem de longe compensam o investimento em saúde que esse vício gera. Portanto, ou seja, você apresentou dois argumentos. O primeiro deles, é uma questão de saúde pública, muitos funcionários se isentam dos seus postos de trabalho. O segundo é o gasto, que o tabagismo gera, porque faz com que o governo precise investir em saúde, em atendimento para essas pessoas que têm o vício. Então, você apresentou dois argumentos e agora você vai apresentar a sua tese, a sua opinião. Portanto, o governo deve combater o tabagismo e as propagandas de cigarro devem ser suspensas, por exemplo, é um caminho. Ou você pode percorrer o caminho inverso, você pode dizer assim: as propagandas de cigarro devem ser suspensas e o governo deve investir em propagandas contra o tabagismo, porque, aí você vai apresentar os seus argumentos, porque todo ano milhares de trabalhadores deixam seus postos de trabalho por conta de doenças relacionadas ao tabagismo e também os gastos que o tabagismo, que o vício em cigarro gera, em termos de gasto de saúde pública, não compensam os impostos arrecadados com a venda de cigarros. Pronto. Então, são dois caminhos. Acho isso porque isso, isso e isso, ou isso, isso e isso, portanto, é isso que eu acho. Entendeu? É basicamente isso, Então, o que é o parágrafo argumentativo? É aquele parágrafo em que você vai apresentar argumentos, Argumentos que vão
sustentar a sua tese. Você não pode simplesmente chegar num texto e dizer assim, as propagandas de cigarro devem ser proibidas. Não, é um texto argumentativo. Você precisa convencer o outro que tem uma opinião diferente da sua, que acha que não, que as propagandas de cigarro são necessárias, devem continuar. Então, para você convencer, persuadir o seu leitor, você precisa apresentar argumentos consistentes. E aí você vai fazer isso no parágrafo argumentativo. Questão 3. O que é argumentação por citação? A argumentação por citação, né, como o próprio nome sugere, é aquela em que você vai fazer uma citação, você vai citar um especialista naquela área, então pode ser um médico, né, pode ser um sociólogo, pode ser... Depende do tema, tá, gente? No caso aí do cigarro, né, seria um médico, um sociólogo, um especialista da área, né? Ou algum político, né, que você já tenha ouvido falar sobre o assunto, tá? E é aquilo que a gente chama de argumento de autoridade, é você trazer a voz de uma pessoa que é especialista no assunto, tá? Para poder endossar o seu ponto de vista, tá? Então isso é que é argumento por citação, quando você cita um especialista naquele assunto, ok? 4. O que é argumentação por comprovação? A argumentação por comprovação é aquela em que você apresenta o quê? Dados, né? Estatísticas. Então, segundo o IBGE, 30%, tô chutando, tá, gente? Segundo o IBGE, 30% dos moradores de favela não têm acesso à internet. Portanto, então quer dizer, você apresentou um dado, uma estatística, aí depois do portanto, você vai inserir a sua opinião. Portanto, o governo deve estabelecer medidas públicas de inclusão dessas pessoas, né, para que elas possam ter acesso ao meio digital. Pronto. Beleza? Então, a argumentação por citação é aquela que você, por comprovação, desculpa, é aquela que você vai trazer dados estatísticos que vão endossar o seu ponto de vista. E para concluir, questão 5, que é a argumentação por causa e consequência, né? É aquele tipo de argumentação que você vai estabelecendo realmente ali as relações de causa e de consequência. Olha, essa é a causa do problema tal, tá? E a consequência é o problema, né? Então você vai estabelecendo. Por exemplo, não há investimento do governo numa educação de qualidade, né, para a população periférica, né? Por conta disso, muitos jovens acabam sendo seduzidos pelo crime. Então percebam que você está fazendo aqui uma relação de causa e consequência, né? Como não há investimento em educação, como não há políticas públicas, como há uma exclusão de determinadas camadas sociais, essas pessoas acabam sendo seduzidas pelo crime, né? Então percebeu? Há aqui uma relação de causa e consequência. Depois de você montar essa relação de causa e consequência, você vai inserir a sua opinião. Portanto, o governo deve implementar políticas públicas que promovam a arte, a cultura, a educação, com o objetivo de inibir, né, ou de oferecer maiores oportunidades à população periférica para que elas possam ascender socialmente. É isso, ok? Bem, concluímos então aqui o nosso capítulo. Vou deixar no final da videoaula a descrição da atividade devolutiva da semana, que vai ser a última do nosso capítulo. Beleza? Então é isso, um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau!